Olá, pessoal! Hoje eu tô aqui mais uma vez com o Fábio Monteiro. Seja bem-vindo. Conforme a gente já anunciou num teaser aqui no canal há um tempo atrás, a gente vai produzir juntos durante esse ano de 2019 duas playlists, uma no canal do Vestibular em Cena, que vai se chamar O Brasil nas Telas das Ficções. E aqui no Cinemascope a gente vai ter a playlist O Brasil nas Telas do Documentário. Atendendo a pedidos, vocês costumam pedir pra gente explorar mais documentários, então a gente uniu o útil ao agradável. Vamos falar de documentários e cinema brasileiro. Então a gente tá aqui hoje pra falar sobre a programação anual, né? O que a gente pensou, o que a gente planejou pra acontecer de janeiro a dezembro. Lembrando que os vídeos vão sair na última semana de todo mês. E aqui, no caso do Cinemascope, eles vão seguir o formato do vídeo ensaio, que é um formato que a gente tem explorado bastante por aqui. E vocês têm gostado, então a gente vai por esse caminho. Será um vídeo por mês. A escolha dos filmes, a curadoria, vai acompanhar, digamos que as atualidades brasileiras, né? Sim, filmes que de alguma forma conversam com temáticas que estão aí pipocando, ou que sempre estiveram, ou que agora voltaram à tona de uma forma mais forte. Então, vamos lá. Em janeiro, a gente escolheu o filme Que Bom Te Ver Viva, que é o primeiro filme da cineasta Lúcia Murat, para falar de ditadura militar. Ele é um filme de 1989 e é um filme no qual a Lúcia Murat, ela se dedica a ouvir mulheres que participaram da luta armada, sendo que ela mesma, formada em economia, ela chegou a se envolver, se não me falha a memória, com o MR8. Né? Eram várias, digamos, frentes de luta armada e a Lúcia esteve envolvida também em algumas delas, digamos assim. Ela foi presa, né? Ela passou por enfim, tortura, prisão, e isso inegavelmente impactou em toda a filmografia dela, né? Uma coisa bem interessante com relação à linguagem é que o filme também tem a atuação, né, da Irene Havashi, e ela reconstitui algumas situações, tem alguns momentos encenados, misturado aos depoimentos das mulheres e pessoas reais que viveram esse período. Então é muito legal como ela explora essa linguagem, né? Da ficção e da não ficção. E o filme, lançado em 1989, é um momento de redemocratização do país. E particularmente para nós, digamos assim, qual que é o trunfo do filme ainda hoje em dia? É demonstrar para setores da sociedade brasileira como de fato houve ditadura civil e militar e como ditaduras são ditaduras. É um processo de institucionalização da violência, né? Então, assim, existem coisas sobre as quais a gente sempre precisa voltar a falar justamente para que elas nunca mais ocorram. E esse filme, como que ele deixa isso posto em cena. Vai ser ótimo começar o ano com esse tema, né? Eu acho legal. Eu acho muito importante, entendeu? Sim, muito importante. Anotem. E em fevereiro a gente vai falar da classe média. Que obra que a gente escolheu para falar desse tema? Nós escolhemos a obra de Arnaldo Jabor, chamada A Opinião Pública. Aliás, é o primeiro filme dele junto com o circo. Um é de fato a respeito de um circo, ou seja, alguma coisa como o neorrealismo italiano, uma coisa, né, muito próxima do realismo, aquilo que é pitoresco, nada demais. Acontece que A Opinião Pública é um filme feito na semana seguinte ao golpe civil e militar, ocorrido, né, em 1º de abril, ou seja, do dia 31 para 1º de abril. E o sujeito vai com a câmerazinha dele na Zona Sul carioca. Supostamente você tem, digamos assim, uma juventude ilustrada, culta, revolucionária, só que não. Só que não. Entendeu? Isso que é muito louco no filme. É muito louco ver esse filme hoje, né? É um filme que impressiona, porque você consegue entender como a chamada classe média, ela não é homogênea e não é um conceito estanque, entende? Então essa ideia que nós temos no Brasil de classe média como algo uniforme, todos pensam a mesma coisa, compartilham os mesmos símbolos, códigos, esqueça. E esse filme detecta para você como o exercício da política era uma coisa assim que passava ao longe dos anseios e das vontades daqueles jovens. Particularmente é muito interessante ver os pais e as mães, né, depondo, digamos, a geração mais velha acompanhando a juventude no momento. Em março é a vez da gente falar de sindicalismo. E não teria como a gente não escolher uma obra do mestre do documentário Eduardo Coutinho. Então nossa escolha foi Peões. Isso. O Eduardo Coutinho foi um sujeito financiado pela Videofilmes, né? Pelo João Moreira Salles. E ele teve uma carreira muito longeva. No início dos anos 60 no documentário, depois ele se dedica à televisão e nos anos 90 volta para o documentário. Em suma, o que importa para nós? Nós estamos no ano de 2002, início do século XXI.
e estamos diante da ascensão do Luiz Inácio Lula da Silva à presidência. E aí a proposta de dentro da gravadora, né, isso é um negócio legal para entender o filme. O João Salles se propõe a filmar os bastidores da campanha de 2002. Aí o Coutinho olha para ele e fala, então legal, eu não quero saber desses ilustres, né? Eu quero saber dos caras barra pesada que estavam segurando realmente ali os portões de fábrica nos anos 70 e 80. Então parte para poder entrevistar os colegas metalúrgicos, os colegas de sindicato de Luiz Inácio. Sim, os caras estavam lá no rolê quando ele era mato. Exatamente. E aí, nesse momento, é bem legal fazer a ponte com a greve, o ABC da greve, com esses filmes assim, que demonstram para nós o que foi o processo de redemocratização do Brasil. Em suma, por que escolher esse filme? A importância, qual que é a atualidade dele? É a gente entender um pouco o que é o imaginário do trabalhador brasileiro. O que é trabalhador e trabalhadora nesse país. Quem são esses caras realmente assim de classe média que pagam conta, pagam os impostos, tá olhando pro governo e falando, tá, e aí? O que você pode me oferecer ou então o que compete a mim? Então, os sonhos de uma geração dizem muito para nós a respeito do Brasil de hoje em dia. Abril vai falar justamente sobre essa expressão que tem sido falada aos quatro cantos de uns tempos pra cá, lugar de fala. E que filme que a gente escolheu pra falar disso? Escolhemos Doméstica, de Gabriel Mascaro, que é um realizador relativamente jovem e muito produtivo. Vale muito a pena acompanhar a obra desse pernambucano. E o Doméstica é basicamente qualquer genialidade por trás do dispositivo, né, desse documentário. O Gabriel Mascaro, ao invés de... Ele faz um filme sobre domésticas, ao invés dele ir lá e fazer entrevistas e ele colocar o olhar dele através da câmera e se colocar dentro daquele ambiente, que é um ambiente estranho, né, ao realizador, ele pega câmeras e coloca na mão dos adolescentes, das pessoas que moram nas casas e que convivem, né? Tem esse cotidiano dividido com as empregadas domésticas. Então, é basicamente uma visão de dentro pra fora, né? É um filme bem interessante. Vale a pena acompanhar não só esse filme, mas também a obra do Gabriel Mascaro, né? Que é diretor do Boi Neon. Talvez seja uma referência, a maior referência. Foi a primeira ficção dele, aliás. Aliás, por falar nisso, de entregar a câmera, né, para os agentes e provocar uma reflexividade na linguagem, nós temos... Prisioneiro da Grade de Ferro, do Paulo Sacramento, para falar de encarceramento em massa. Esse documentário, ele é considerado um marco, ele tá na lista dos 100 melhores documentários brasileiros, do livro da Abracine e tudo mais, e não é por pouco que ele figura nessa lista. É super merecido. O Paulo Sacramento, ele tem uma visão bastante apurada e bastante empática também a essas figuras marginalizadas, a esse submundo, né? Então, na playlist do VEC, a gente falou do Hector Babenco, a gente falou de Carandiru, que é um filme de ficção que explora um pouco esse universo, mas aqui no Prisioneiro da Grade de Ferro, ele é visto de uma maneira totalmente diferente, né? Exatamente, e vale a pena citar o fato do Paulo Sacramento ser um dos maiores editores, né, montadores da sua geração também. E é um filme, é uma porrada, é um filme assim, ele coloca você dentro de um outro nível de humanidade. Guardadas as proporções, evidentemente, mas é uma experiência tal como você lê os livros do Drauzio Varela, né? Estação Carandiru, Carcereiros, enfim, é um pouco dessa experiência assim, ligada à existência humana, vale muito a pena ver. E tem um detalhe legal, né? Porque eu acho que tem alguma coisa... o Jung diria isso, né? Existe uma sincronia aqui, uma sinergia por trás, porque a narrativa nos leva a uma das rainhas das prisões brasileiras, como ela mesma... Não foi nem pensado isso, né? Não foi nem pensado. E como ela mesma dizia, né? A Rita Cadillac, é o filme A Rita Cadillac, a Rainha do Povo, a gente vai assistir. Vai ser um filme abordado no mês de junho. E o diretor é o Tony Venturi, então no primeiro momento, o Tony é um diretor até curioso, porque ele é um cara assim, ele é um sujeito de poucos filmes, mas eu diria que são filmes importantes, relevantes para se entender a cultura brasileira, né? Como o Velho, por exemplo, a respeito de Luiz Carlos Prestes. Nesse filme da Rita Cadillac, ele acompanha a história de uma das maiores vedetes da cultura brasileira. E ele explora uma coisa também que é muito interessante, é como que a mídia, ela incorpora esse erotismo, ela meio que decide o que é grotesco, o que é vendável, e como que ela articula esse jogo de sensualidade, e erotismo, sim, sexualidade, sim, como que isso é transmitido, né? E no senso comum, no imaginário popular, Rita Cadillac era, historicamente, ela foi vista como uma mulher vulgar,
Mas ao assistir o filme, você de fato conhece a mulher por trás da personagem. E ela sempre teve muito domínio, né, dessa personagem histórica. Então é um filme que, além de humanizar a Rita, dá a devida dimensão, digamos, dramatúrgica, por assim dizer, né? Como é que essa personagem, ela narrou todo o arquétipo da como indústria cultural brasileira. Como ela era dona do próprio destino, né? Ao contrário do que possas pensar que ela era só um fantoche ali. Exatamente. Tem um momento no filme bem legal que ela fala assim, sabe o lugar onde eu encontrei mais dignidade nessa vida? Eram as prisões. Porque ela entrava e ela era literalmente recebida como rainha, né? Ninguém a tocava, etc e tal, apesar dos shows que ela fazia, porque eram shows sensuais, ela sempre disse que ela sempre foi recebida com muito louvor, com muita reverência. Enfim, é um negócio muito bonito de se ver. Se vocês acham, né? Se vocês consideram a Anitta empreendedora, dona de si e tudo mais, é porque que vocês é o não slogan, conhecem. Né? É o slogan agora. Porque ela, de fato, ela tem um pleno domínio da carreira dela. Anitta, eu tô falando, mas é porque vocês não conhecem Rita Cadillac, entendeu? Isso já tá rolando e a pioneira foi Rita, entendeu? Em julho, a gente vai trazer o documentário Um Passaporte Húngaro, da Sandra Kogu, pra falar de identidade. Esse filme, ele basicamente narra uma epopeia da própria diretora pra conseguir tirar um passaporte húngaro dela. E aí, em plenos anos 90, né? Então tem toda a burocracia por trás disso, mas mais importante que isso, ao entrar nesse processo burocrático e super moroso para tirar uma documentação, ela acaba inevitavelmente entrando em contato com a própria história e a história da própria família dela. Então essa parte é a mais incrível, e dialogando também com a história do Brasil, né? Como que foram a imigração dos judeus pro Brasil num determinado período. Então esse filme toca em muitas camadas, né? Tem uma esfera social meio compartilhada de uma maneira geral, tem um período histórico específico, tem a história pessoal dela, a relação dela com aquela tia-avó dela. Então, enfim, é um filme que dialoga com tantas coisas que fica até difícil falar. Ele tem uma carga poética também, né, na construção dele, então é muito legal. Ela tem estilo pra lidar com a linguagem documental. Ela é videoartista, né? Então, a origem dela é essa, sim. Então. E tem um negócio assim, a Maria Dora Mourão, que é uma das teóricas aí do documentário brasileiro e tal, ela tem um detalhe que ela fala assim, o fundamental nessa obra, ela dá um start pro giro subjetivo. Porque obras como essa só foram possíveis com a popularização de câmeras. É preciso levar em conta que a gente está praticamente há 30 anos atrás, né? Assim, então o fato de nós termos câmeras pequenas faz com que você tenha um self que passa então a olhar para essa subjetividade, e através da subjetividade você iluminar um momento, uma veia histórica, um recorte histórico. E aproveitando esse gancho que você fez da Rita e da Anitta, se você amou Helena, da Petra Costa, assista um Passaporte Húngaro da Sandra Kogu. Exatamente. Foi muito boa a comparação. E em agosto a gente vai falar, citamos aqui, né, quando a gente falou de Coutinho, uma figura importantíssima na própria trajetória, no financiamento de filmes do Coutinho, que é o João Moreira Salles. Então, aqui a gente traz um documentário do próprio, que é Santiago, para falar da persistência da memória. Pegando essa história do giro subjetivo também, já que a gente tá por esse caminho, não foi calculado, mas agora super calhou. E com o próximo também. Tá incrível isso. O cineasta se volta pra história da família dele, pertencente no mundo, não é nem classe média, né? Classe alta, altíssima. Triplo A. Exatamente. Pra falar desse resgate da memória e de como a memória de um empregado da família dele, um mordomo, que é o Santiago, que dá nome ao filme, traz à tona também muito da dinâmica familiar, da própria história dele. Então é muito legal como ele faz esse mergulho. E é muito interessante porque esse filme é um filme sobre um filme que deu errado. Então ele tá discutindo a linguagem cinematográfica, ao passo que ele vai reconstruindo toda essa história pessoal dele também. Então é muito legal porque tem esse jogo duplo. Isso, exato. Ele captura as imagens de Santiago, passados 13 anos, ele volta para as imagens e então como que ressignifica, né? Tem que entender por que aquele filme de 13 anos atrás não tinha dado certo, né? E quem gosta de poesia, nossa, é um filme que te arrebata. Nesse caminho, então, de resgates de histórias familiares, histórias pessoais, a gente chega em Mataram Meu Irmão, do Cristiano Burlan, para falar sobre a periferia, especificamente a periferia paulistana. Eu acompanho muito o Burlan pelas notícias, né? Eu já li muito a respeito das suas peças teatrais. Infelizmente não tive a chance de ver as críticas de cinema a respeito desse filme. E o filme em si são uma porrada. Você não sai indiferente da obra dele. Tem uma crueza ali, uma autenticidade que são ímpares. Com certeza. O cineasta ele tem uma história pessoal que é bastante trágica, né? Uma história de morte e tragédia que acompanha a trajetória dele. Então,
Esse filme, Mataram Meu Irmão, é basicamente o Cristiano Burlan reconstruindo a história que envolve o assassinato do irmão dele, do próprio irmão dele. Então é muito interessante ver como que o cineasta se coloca numa história que tá intimamente, né, ligado a ele de uma maneira sentimental, e qual que é o interesse dele enquanto cineasta de fazer essa reconstituição, né? O que eu me lembro do Mataram Meu Irmão é que ele consegue, a partir dessa história biográfica familiar, ele consegue universalizar o tema, né? Existe uma narrativa também que acompanha o filme, né? O argumento fílmico, ele é capaz de como que transcender a vida do Burlan e falar, olha, isso é um problema, além do social, sociológico, né? Um tema sobre o qual a gente tem que falar. Em outubro é a vez da gente falar sobre crise da democracia. Que mês simbólico, né? Pra gente falar sobre isso. Em outubro, exatamente. E o filme escolhido foi Django, lançado em 1984 por Sylvia Tendler, sendo que já em 1980 ele tinha lançado JK. E o Sylvia Tendler é um dos maiores documentaristas brasileiros, né? Apesar dele não ter, digamos assim, a devida mídia, a devida publicidade, digamos assim, né? Ele é um tremendo de um diretor e um cara que é exímio na linguagem documental, porque os seus filmes, além de ter um apelo muito emotivo, porque ele tem um domínio da curva musical do filme, né? Ele também é um cara que domina muito composição de imagens de arquivo. E é um cara que se debruçou de uma maneira intensa também na história do Brasil através dessas personalidades, né? Desses personagens que compõem a nossa história. E além de falar de Django, a gente também, nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho de outras cinebiografias que ele fez, como, por exemplo, Josué de Castro, Milton Santos, Glauber Rocha também e o próprio JK que eu já citei para vocês. Enfim, vai ser um tema bem legal para a gente poder conhecer também a história de nosso país. A gente falou muito de política durante todos esses meses, mas em novembro a gente vai vamos sair um pouco, tratar de um tema mais poético. A gente vai falar de existencialismo. A gente escolheu o filme Andarilho, do Cal Guimarães. Pois é, e o Cal Guimarães, assim como a Kogu, foi um realizador que veio da videoarte, né? É um cara que tem uma obra ímpar, é muito bonito o cinema dele e assim, as suas narrativas, elas prescindem da palavra, elas abrem mão do verbo, né, digamos assim, da palavra corpórea, né? Ter um sujeito ali que fala diante da câmera, uma pessoa falando. A narrativa dele, o argumento fílmico é composto essencialmente pela composição das imagens. E particularmente esse Andarilhos... É um apelo mais sensorial, né? Sim, é o que se chama de sinestesia, né? Apela aos sentidos. E o Andarilhos, literalmente, é um filme sobre andarilhos, moradores de rua / estradas. Então você acompanha a história dessas pessoas que ele capturou e acompanhou um bocado de tempo, sendo que tem muito... Putz, eu não vou saber o nome técnico agora, mas assim, tem muito de desfocar as imagens, trabalhar a profundidade de campo, a composição das cores, o cromatismo das imagens. Enfim, é um nome legal pra caramba pra gente poder se debruçar a respeito do documentário contemporâneo. E pra falar de ícones brasileiros e tratar de um tema, terminar o ano de uma forma mais leve, né? Exato. Falando de música popular brasileira, a gente vai abordar o documentário A Música Segundo Tom Jobim. Que tem o roteiro da filha do Jobim, assim como o roteiro do Nelson Pereira dos Santos. Geralmente a gente tá acostumado com documentários que vão falar da história do artista e tudo mais. Você pensa, Tom Jobim, nossa, que incrível, né? Vamos mergulhar nessa história. Mas o nome do filme já diz do próprio formato da linguagem do filme, né? A música segundo Tom Jobim. Então é basicamente uma ideia das imagens por elas mesmas, né? Acabou, exatamente isso. O Nelson, em entrevista, ele chegou a comentar que ele queria que a obra falasse por si. Então, sem essa coisa de bustos falantes, né? Como a gente brinca no documentário, entrevista, música, intérprete, ou então alguém diante da câmera, uma atriz, um ator, como que encenando o cara. Nada disso. É uma coleção de apresentações musicais mundo afora ao longo do século XX. Trabalho de colagem, né? Pesquisa e colagem. Além de tudo, divertido, porque você vê artistas japoneses, franceses, alemães, né, junto com artistas brasileiros interpretando o Tom Jobim. Anedotas à parte, se me permite rapidinho para poder terminar, também porque acabar com o Tom Jobim, né? Em entrevista, o Tom Jobim uma vez foi confrontado com assim, falou, poxa, Tom, você só não vendeu mais discos, né? A Garota de Ipanema só não foi mais exibida, circulada do que as músicas dos Beatles. E ele brincava com o charuto na boca e falava assim, mas eles são 4, né? Pô, como é que eu vou fazer? Por sua vez, o Tim Maia,
O Nelson Motta que conta isso daí. O Tim Maia era um cara muito intuitivo, né, para poder fazer música, e diz que o Tim Maia estava junto com o Nelson. E o Nelson conta que quando o Tim Maia ouviu Tom Jobim, falou assim: porra, uma música do cara tem todas as músicas do meu repertório inteiro, todas as notas do meu repertório inteiro. Quer dizer, o Tim é um cara que quando você vai tocar, você tem 3, 4 acordes, já era, porque é o swing que pega. Sim. Agora o Tom é um cara que ele constrói. Sim. Né? A bossa nova e, por extensão, a MPB. Sim. É central, né? Tom e Vinícius e, claro, o João Gilberto. Mas, enfim, o Tom tá aqui. Chegamos ao fim, então, desse longo percurso. Quer dizer, a gente não chegou ainda, né? Esperamos chegar até o final do ano. Então, a gente espera que vocês acompanhem todo esse nosso percurso de janeiro a dezembro, tanto aqui no Cinemascope TV com a playlist O Brasil nas Telas do Documentário, e no Vestibular em Cena, na playlist O Brasil nas Telas de Ficção. As duas playlists em conjunto acho que vão dar conta de traçar ali um amálgama do que é o Brasil. Pelo menos a gente tem essa ambição. E quem sabe ela não continua em 2020, a gente com outros desdobramentos, né? Exatamente. Vai ser uma coisa bastante... além de produtiva, isso vai nos trazer muito prazer, porque afinal de contas, a gente consegue fazer circular, né? Esses olhares, não somente entre os dois canais, mas também entre as janelas da ficção e documentário. Lembre-se sempre nas últimas semanas dos meses. Quem acompanha nossos canais sabe que a gente gosta muito dessa intersecção de olhares e de temas, então, de áreas do conhecimento. Então, obrigada a quem ficou até o final desse vídeo, meio longuinho, mas que a gente queria apresentar as obras com a dedicação que elas merecem. Isso, e vale a pena destacar que a gente vai deixar os nomes das obras todos aqui na descrição também. Com certeza, então vocês vão poder acessar e se conectar a essa programação certinha e ficar de olho nos lançamentos. Obrigada, Fábio, mais uma vez. Satisfação é minha. Muito Força obrigado. pra nós em 2019. Estamos aí. Tchau, tchau.